creio que a sua fé já foi avivada nessa noite, por esse momento de intercessão, por esses louvores que desfrutamos aqui. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra com essa expectativa, com esse objetivo: dar uma avivada na sua fé, dar uma animada na sua fé. Se imaginarmos que a fé é como brasas, soprar sobre ela nessa noite através da palavra de Deus, para que você anime o seu coração. Todos nós somos crédulos, não incrédulos, crédulos, ou seja, cremos com facilidade em muitas coisas. As notícias do jornal ou mesmo da internet, que nem sempre são verdadeiras, né? As fontes às vezes não são checadas, causam impacto na vida de um monte de gente. Alguns ficam pensativos, outros até reagem à notícia comendo determinado tipo de coisa, ou deixando de tomar determinado tipo de coisa por causa da notícia. Ou seja, as notícias fazem com que o nosso viver diário seja impactado. Quer ver uma coisa? Teve uma época que você passava pelas casas, e em cima dos medidores, o que tinha? Uma garrafa PET cheia de água, porque alguma mente iluminada disse que se colocasse aquela garrafa de água ali, diminuiu o consumo. Não precisa se entregar se você fez isso, né? Mas está aí para você ver o quanto a gente acredita, o quanto crer está dentro da nossa essência. Todos creem, uns acreditam em crendices populares, do tipo: não deixe o chinelo virado, não passe debaixo da escada, se quebrar o espelho dá azar. Fazer uma mudança, quebrou o espelho, meu Deus, isso dá tanto tempo de azar. Dá azar nada. Pastor Adilson vende de vidro, isso dá uma sorte danada para o vidraceiro, né? Todos acreditam em alguma coisa, uns na ciência, outros nos astros, nos gurus, nas simpatias, em uma força superior. Mas nós, os salvos em Jesus Cristo, somos chamados a crer nele, a depositar a nossa fé nele. E hipótese alguma nós podemos diminuir o Senhor diante das nossas dificuldades, diante de cenários negativos. Precisamos agir com fé, porque é fé que ativa os milagres. O cuidado de Deus vem pela fé, a provisão de Deus vem pela fé, o movimento do braço de Deus, da ação de Deus, é operado através da oração em resposta à fé do seu povo. Eu me preocupo porque quanto mais o tempo passa e parece que as facilidades, os recursos, vamos dizer, são mais abundantes, se crê menos em Deus. Você vai ouvir um pouco da história, você vai retornar para aprender com alguns homens do passado, quando tinham muito pouco ao seu redor, muito pouco à disposição, e eles constantemente recorriam a Deus e provavam de milagres extraordinários. Se você voltar mais tempo ainda e olhar para as páginas do livro sagrado, milagres estupendos. Como pode o sol parar? Não sabemos se foi um movimento de rotação ou translação. Imagino que o de rotação, não sei. Mas há uma alteração em todo o processo terrestre, de todos a constelação, de todo o sistema solar, em resposta ao clamor de um homem. E o meu incentivo a você é que creia na intervenção divina na nossa história, no nosso dia a dia, porque é verdade que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor não muda, o Senhor é imutável, o seu poder continua abundante,
o seu poder continua atuante. Eu gosto desse terceiro louvor, que provoca-nos a clamar aos céus e dizer: vem com o teu poder, faz romper cadeias, faz manifestar a tua graça, faz agir de forma abundante, Senhor, nas nossas vidas. Quando tememos, é porque a fé está em falência. Quando o medo nos afugenta, é porque a nossa fé está enfraquecida. Se eu não estou desfrutando de milagres, provavelmente é porque eu perdi a capacidade de crer. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre provisão. Eu creio na provisão divina. Provisão, todo alimento é considerado como provisão, mas eu gostaria de traduzir provisão como uma resposta com aquilo que você precisa, quando você precisa. Que a gente precisa para hoje é alimento, o Senhor envia, uma provisão do Senhor. Que eu precisava para hoje era uma máquina de lavar maior, para me acudir nesse momento aqui, o Senhor envia, isso é provisão. O Senhor provê para aquele momento, para aquela hora. E o texto que lemos mostra que de repente surge uma necessidade financeira para Jesus e para os seus discípulos. Jesus primeiro faz uma análise ali se ele devia aquele valor ou não. Ele se considera como o filho do rei, e daí questiona com Pedro quem deveria pagar imposto, era os estrangeiros ou os filhos? Não, filho não, mas o que ele diz é que mesmo estando isento do imposto, para não trazer prejuízo de escândalo, orienta Pedro a exercitar a sua fé e a confiar na provisão divina. Antes de analisar como o Senhor instruiu a Pedro a viver esse milagre, nós precisamos olhar para a reação de Pedro quando surge a necessidade dos valores. E a primeira reação de Pedro é uma reação de confiança em Deus. Confie em Deus. Eles chegam para Pedro e dizem: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sem falar com Jesus, sem perguntar para ajuda se tinha recurso na bolsa ou nada, ele responde pronto: sim, ele paga. Confiança em Deus. Pedro reage com firmeza, com confiança. É preciso confiar em Deus para desfrutar da provisão divina. Eu já estou lembrando lá do irmão Tiago, que disse que alguém que pede alguma coisa para o Senhor, mas duvidando, é semelhante a uma onda do mar. E já percebeu a onda do mar? Ela vai e ela volta. E eu creio que Tiago está dizendo: uma hora ele crê e a outra hora ele crê menos ou não crê. Tiago diz: não pense que este homem receberá alguma coisa do Senhor. Não pense que este homem vai conseguir alcançar o seu objetivo. É preciso confiança de que Deus há de atender. A resposta de Pedro é: sim, ele paga. Pode ter certeza disso. Uma outra coisa que me chama a atenção antes de entrar exatamente na questão da provisão de Deus e na ação do milagre, é o tempo de intimidade que cada um de nós precisa ter com o Senhor. Separe tempo para ouvir a Deus. A Bíblia diz que quando Pedro entrou em casa, Jesus já dirige a palavra para ele. Lembra de Mateus 6:6? Quando orares, entra no teu quarto, casa, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Pedro entra em casa, e quando Pedro entra em casa, Jesus começa a conversar com Pedro, começa a falar com ele. É Jesus quem dirige a palavra a Pedro. Aí fica uma pergunta para mim e para você: nós temos ouvido Jesus? Quem sabe você diga não. E a segunda pergunta é: mas será que ele continua falando? E a resposta é sim. Quem sabe isso nos leva ainda a uma terceira pergunta, então: por que não ouvimos? Porque às vezes não estamos entrando num lugar
de solitude, que é diferente de solidão. Solidão é alguém que se sente sozinho, solitude é alguém que se separa para estar com Deus. Quando você faz isso, Jesus é o primeiro a falar com você. E daí começa o trabalhar de Deus na provisão, no milagre. Eu não creio que milagre existe uma receita, mas eu creio que tem aqui alguns princípios para uma provisão de Deus para a sua vida. E o primeiro passo é creia e haja. Jesus fala com Pedro, discute ali se devia pagar ou não, e o Senhor no verso 27, nós vamos conversar um pouco sobre ele agora, diz: vá ao mar e jogue o anzol. Você sabia que em toda a Bíblia o único lugar de pescaria com anzol é nesse ponto aqui? Alguns tentam diminuir o milagre de Deus, dizendo que isso aqui não pode dar muito certo, alguma coisa assim, para não querer dar crédito ao poder de Deus em ação. Mas o que eu e você precisamos entender aqui é que o milagre começa com a obediência. Pedro vem e diz: Senhor, nós estamos encrencados, porque eu dei uma palavra de que o Senhor ia pagar os impostos lá. E os impostos são 4 diários de um trabalhador, quase uma semana de um servente pedreiro. O senhor tem aí no seu bolso? Diante da dificuldade, por mais estranho que possa parecer a solução proposta pelo Senhor, eu não vejo Pedro questionando em nenhum momento. O Senhor ordena: vá ao mar e jogue o anzol. A fé produz obediência. Quando eu acredito, eu me disponho a obedecer. A fé é o ponto inicial da obediência. Você diz assim: eu não vou, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer, para pagar esse imposto, eu não vou lá pescar agora, o senhor está doido. Vá e obedeça, creia e haja. Vá outra vez no banco, ligue outra vez para o cliente que está devendo, vá na empresa que você já levou o seu currículo, vá de novo. Quando você entra no secreto com Deus e coloca a situação diante dele, e ele propõe algo para você, não questione se é cabível ou não, não questione se é possível acontecer desse jeito ou não, não perca o seu tempo instruindo Deus a ser Deus. Ele é Deus há muito tempo, Ele sabe fazer muito bem isso. Creia e haja. Muitos já perderam os seus milagres por não obedecerem a ordens claras do Senhor. Muitos já perderam o seu milagre por às vezes não continuar buscando a Deus e acreditando. Queria compartilhar uma frase com vocês, não sei como é que é o nome do sujeito completo, o sobrenome é Meyer, que diz: algumas pessoas estão sempre telegrafando, não tinha WhatsApp naquela época, para o céu, para que Deus lhe mande bênçãos, mas eles nunca estão no porto para descarregá-las quando estas chegam. Ele pede, já veio aqui na frente algumas vezes, e a gente ora com prazer quantas vezes for necessária, mas quando entra o momento do creia e haja, quando entra o momento da obediência, quando entra o momento de se conformar no propósito de Deus, de realmente, pelo ato de obediência, continuar crendo e ouvindo o Espírito Santo, seguir por uma trilha preparada pelo Senhor, ele não continua fazendo dessa forma. Eu creio em milagres. Quando não os estamos alcançando, a falha sempre estará em nós. Pode até haver um propósito de Deus, o tempo em que Deus está nos trabalhando e tratando, tudo bem, mas uma hora há de manifestar o milagre de Deus sobre nós, se nós formos perseverantes e obedientes. A gente precisa entender que Deus usa as nossas mãos como instrumento do milagre. Vá ao mar e jogue o anzol. Qual era a profissão de Pedro? Trabalhava com lanternagem, foi isso? Carpintaria? Vocês sabem, não é? Não me assusta, né?
pecador. Deus usa o que Ele já tem nos dado como instrumento para o milagre. Eu tenho convicção de que Deus não armou para o Pedro um anzol, uma linha, uma isca. Não está no registro sagrado de que Deus disse para ele: ó, e tu vai ali no mole, pelo lado de dentro da praia ali. Não. Deus usa aquilo que já tem nos dado. Eu citei a frase não perfeita domingo e ela coube aqui do Albert Einstein, e hoje ela está certinha. E a frase diz: existem duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existe milagres, e a outra é que tudo é um milagre. E para entender de que Deus usa as suas mãos como instrumento do milagre, eu queria pensar ainda em milagres ordinários e extraordinários. Ordinário é esse dia a dia, você despertar vivo, um milagre, louvado seja o Senhor. Você ter um trabalho, você ter capacidade para esse trabalho, você ter habilidades para esse trabalho, você ter um conjunto de dons específicos para desempenhar a sua profissão, milagres ordinários. Você ter saúde, você conseguir administrar os recursos que Deus colocou nas tuas mãos, tudo isso faz parte deste projeto de Deus e destes milagres ordinários que estão acontecendo todos os dias. Deus usa as nossas mãos para isso. E é interessante, o mesmo texto continuando um pouquinho, é que Deus não faz o que o homem pode fazer. Você vai lá, Pedrinho, vai jogar o anzol no mar, e você vai tirar o primeiro peixe que você pegar. Pedro tinha capacidade de pescar, então ir até o mar, o preparar o anzol, o lançar o anzol, o pescar o peixe, era ação de que Pedro podia fazer. Às vezes a gente encontra um monte de gente de braço cruzado dizendo: eu preciso de um milagre. E a vontade que se tem de dizer é verdade, você precisa de um grande milagre, força de vontade para se levantar, encarar a vida e trabalhar, louvado seja nosso Senhor. São milagres ordinários, acontece todos os dias. Eu acredito em milagres, nessa provisão de Deus, aonde o meu braço e o seu braço não alcançar, entrará a ação de Deus de forma extraordinária. Eu tenho provado isso, você tem provado isso. Eu creio que no plantador de batatas, no fazendeiro de Deus lá, de que ele diz uma frase ou algo semelhante, o cavar na terra, o lançar a semente. Esse é o meu trabalho, por mais que tudo isso faça parte de um grande milagre, mas é a minha parte. Agora, fazer germinar aquela semente ali, aquelas batatas ali, e aquilo crescer, é ação de Deus. E daí você pode estar tranquilo, você pode ficar sossegado, porque Deus é especialista em milagres. Não sei se você já parou para pensar nessa loucura aqui. Jesus disse para Pedro: tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas para resolver o nosso problema. Você jura que você ia sair da igreja agora, armar um anzol emprestado e ia fazer isso? Aí você começa a ver que a dinâmica do reino de Deus às vezes não encaixa na nossa mente. Porque às vezes você diz: eu estou precisando de dinheiro, e a lógica do Senhor é: então oferta algo na vida de alguém. Senhor, olá, o senhor não entendeu direito. Quem está precisando de dinheiro é eu. O senhor quer ainda que eu dê uma oferta para alguém? A lógica humana não passa, não se encaixa, não se formata na mente humana. É impossível entender a mente humana. O apóstolo Paulo fica de sobressalto, abismado, diz: quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria. Pedro devia dizer assim: Senhor, é verdade,
Eu conheço um lugar ali no canto da Bahia ali, que ali só tem peixe com moeda. A gente escolhe ainda se quer um que tem uma moeda que vale duas diárias de um trabalhador, se quer uma que vale 4. Tem lá, tem troco também. Se o senhor precisar de 50 centavos, eu pego uma miudinha que tem uma moeda de 50 também. Surreal. Loucura. Mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Nós queremos viver os milagres. Nós até acreditamos em milagres, desde que eles se encaixem na nossa mente limitada, mas Deus não age dessa forma. Se você quer viver debaixo da provisão de Deus, você vai ter que deixar o Espírito de Deus te guiar. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é o que Jesus falou para Nicodemos em João 3. Olha, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido de Deus. Nós dissemos que somos cristãos, mas se chamasse o nome da nossa religião de racionalistas, não estaria muito errado. Porque na hora você faz conta, tá, eu até vou lá jogar o anzol, mas eu vou passar em casa, eu vou pegar aquele óculos de nariz e bigode para ninguém ver eu lá, e se alguém perguntar o que eu estou fazendo, eu jamais vou dizer que estou indo lá pescar um peixe que tem uma moeda dentro, que eu não vou pagar esse mico. Mas olha o nível de intimidade que Pedro, mesmo ainda sem o Espírito Santo, já está desfrutando em Jesus. Pedro, teu mestre, paga impostos, paga sim. Pedro, pega um anzol, vai ao mar, lança ao mar, pega um peixe, abre a boca do peixe, tem uma moeda dentro da boca desse peixe, Pedro. Não sei qual seria a minha reação e a tua no lugar de Pedro, dizer assim: puxa vida, eu nunca fiquei abrindo boca de peixe nesse tempo todo que eu pesco. Já pensou se cada um deles tivesse uma moeda dessa? Eu estava rico. Não, é um Deus que é especialista em milagre. É um Deus que sim realiza milagres ordinários, como eu falei para você. Mas eu falei que existia dois tipos de milagres, e quando Deus entra em ação, os milagres ordinários podem até passar desapercebidos pelos homens, sem serem notados pelos homens, mas os milagres extraordinários, a ação de Deus impressiona sempre. E Deus coloca aqui um peixe com uma moeda na boca, uma moeda que valia 4 diárias de um trabalhador. Isso impacta, isso transforma, isso contagia. Deus manifesta a sua glória. Deus que é especialista em milagre. Vamos caminhar para o final, mas a gente precisa começar a fazer umas perguntas interessantes para nós. É de um milagre louco assim que eu preciso? É um milagre assim, porque os ordinários não estão dando para conta. Fechou. Agora eu estou disposto a avançar a minha fé a esse nível. Eu estou disposto a entrar em casa com Jesus e ouvir o Senhor. Eu estou disposto aquietar o meu coração na presença de Deus. E como quando um pai faz uma promessa para uma criança, ainda que pareça muito além das suas condições, se você for perguntar, ele disse: não vai acontecer, meu pai disse. Os milagres de Deus não se esgotaram, não. A vontade de Deus de abençoar a mim e a você como filhos dele não diminuiu também, não. O poder curativo de Deus não está envelhecido, enferrujado. Não, senhores e senhoras. A questão aqui é se eu vou ter coragem de sair da minha casa, da minha zona de conforto,
Voltar, quem sabe, na empresa de pesca dos meus pais, de algum parente, dizer assim: me empresta um anzol? A gente nem trabalha com isso, a gente pesca com rede, mas eu preciso de um anzol. Para que tu queres um anzol? Jesus me mandou ir lá buscar uma moeda para pagar um imposto. Tu crê nisso? Eu creio. Coloque esse anzol por alguma ação que o Espírito Santo de Deus, de forma muito precisa e direcionada, traga para você. Coloque esse lançar o anzol ao mar como uma ação que o Espírito Santo de Deus pode te guiar. Se a gente não ousar, se a gente não arriscar, nós não provaremos o melhor de Deus nessa terra. Se nós tirarmos os milagres do cristianismo, nós tiramos as cores de viver com Jesus. Compartilhar a bênção com o pastor vira problema que ele compartilha do púlpito, né? Mas os seus problemas ele só compartilha com Jesus. Fique tranquilo, tá? Está ali o Jacques e a Fernanda. Na semana passada, a filha deles, casada, me procurou com uma dificuldade na faculdade. O professor montou alguns grupos para uma discussão e o dela era: defenda o aborto. E tinha um grupo que ia ser contra o aborto. Ela disse: troca eu não consigo defender. Ele disse: não, você não pode ser trocado. E ela me chamou e perguntou o que fazer. A primeira resposta padrão é: se é só uma discussão, realmente você ignora a sua fé, faça a discussão e argumentação. O risco que você corre é você entrar num conflito muito grande de estar falando em algo que não acredita. Segunda opção, lógico, o risco é todo seu, o desafio é seu. Você pode correr o risco de ter que pagar aquela matéria de novo, fazer um semestre inteiro de novo. Você faz um trabalho defendendo a vida contra o aborto, e no dia diga que você não vai poder participar do grupo que é a favor do aborto entregue o trabalho. Se ele não querer receber, tenta entregar na secretaria. Mas lembre-se, o risco é seu, você pode ter que fazer a matéria de novo. Foi ontem, o dia da apresentação dos trabalhos. Segunda-feira à noite, lógico, seu pai, sua mãe orando, ela também, mas eu tinha anotado na agenda do celular, eu separei um tempo, intercedi por ela. Ontem de manhã, da mesma forma. Ontem à tarde veio a notícia. Quando ela se posicionou dizendo que não faria parte do grupo que defende o aborto, o professor olhou para ela por uns segundos e disse: estou muito feliz, mais feliz do que você tivesse feito o trabalho. Eu também sou cristão. Isso é uma obrigação curricular, tem que ter. Eu vou lhe dar presente. E fico triste, preocupado, porque você teve que aguentar todas essas aulas até agora, ouvindo tudo o que tem falado aí. Fique no barco, junto com os 11 discípulos, e você não tem experiência para contar. Tenha medo de arriscar, de dizer não, é muito mico, é muito arriscado. E pescar, ou no final do ano, último trabalho para nota, eu ter que repetir tudo de novo, pagar um mico na frente da sala. Não, eu não vou fazer isso. Ou faça como Pedro, ou quem sabe como você já fez, como a Jennifer. Pedro, naquele episódio da tempestade, Jesus vem se aproximando, ele grita de lá: se és tu, Senhor, faz-me ter contigo. Qual outro episódio na Bíblia que tem de alguém andando por sobre as águas? Abriram mares. Moisés, Josué no Jordão, Eliseu, quando voltou com a capa de Elias, riu, andar por cima das águas.
É alguém que acredita nesse Deus especialista em milagre. É alguém que acredita no poder sobrenatural de Deus, que crê e age, que acredita e segue em frente, que faz a sua parte, que entende que é parte do processo e do milagre. Agora, um tópico pós-milagre aqui para você ficar esperto. O milagre é maior do que o que você precisa. O milagre da provisão sempre vem maior do que a nossa necessidade para que a gente possa abençoar os outros. Jesus disse para o Pedro: pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Milagre sempre é maior do que as nossas necessidades para que a gente possa abençoar outras vidas. O que você faria se, em resposta ao seu pedido de socorro, em resposta ao seu pedido por um milagre, Deus lhe mandasse ir ao mar e lançar um anzol? Eu acredito em milagres, eu acredito na provisão de Deus. Se você também acredita, confie em Deus, separe tempo para ouvir Deus. Os milagres não vêm separado de uma vida de intimidade com Deus. Creia e haja por fé, seja parte do milagre. Qual milagre da Bíblia você quer conversar? A maioria deles, ou quase todos eles, haverá um agente primeiro, que é o estupim, a fé de alguém em ação. Haverá Deus agindo a partir da vida da pessoa também. Por isso, em nome de Jesus, pare para ouvir o que Deus tem para a sua vida. Eu vou repetir para vocês de novo 2 Crônicas 20:20. Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Permita a tua fé nessa noite subir um degrau a mais. Aceite o desafio pessoal de descontentamento santo, de dizer: não pode continuar assim. Eu preciso viver mais desses milagres de Deus. Eu preciso ter a ousadia de contrariar algumas coisas, dizendo: não, eu verei meu Deus agir de forma diferente. Eu preciso contrariar o meu conforto, o meu comodismo, e lançar-me no sobrenatural de Deus. Exercitar essa fé. Músculos que não são exercitados atrofiam. A fé que não é exercitada se apequena, não evolui, não cresce. São nas provações, são nos momentos de dificuldade, são nesses momentos onde a gente percebe que o nosso braço não vai alcançar, que a nossa capacidade não é o suficiente, que os nossos recursos terminam, que entra o processo de Deus de liberar o milagre sobre as nossas vidas. Minha proposta, e creio que será do Senhor nessa noite, quando compartilhou comigo esse texto, é que a sua fé seja provocada nessa noite. Provocada. E quando as respostas começarem a chegar, tenha esse entendimento que Jesus disse para Pedro: não se esqueça de mim, pague o meu imposto. Isso aqui você pode interpretar de diversas maneiras. Nunca esqueça do Senhor, nem na dificuldade, nem na abundância. Sempre que você ser abençoado, compartilhe com os outros as bênçãos que Deus está te dando. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.